Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a produção vai ser preparar esse bolo que vai ser decorado, que vai ser desse mesmo kit. Quem tá acompanhando a sequência aí viu que no vídeo passado eu fiz as modelagens desse kit de jardim. E aí fiz com vocês todos os apliques dos doces. E aí vai ser esse bolo do kit, que vai ser um bolo de 3 andares, mais os doces. Então agora eu vou rechear esse bolo para que ele descanse hoje à noite, o dia todo, né? Tá de tardezinha, então ele vai descansar hoje. Amanhã eu decoro, então hoje eu vou deixar todos os doces prontos para amanhã ficar somente com o bolo. Esse bolo ele vai ser o tamanho 10, 15 e 20. Então vão ser 3 bolinhos. Esse da base, ele tem recheio de bem casado, que é uma camada branca, uma camada preta. Todos vão ser com massa de chocolate. E aí, tô mostrando pra vocês o passo a passo de como que eu recheio. Esse aqui eu cortei um pouquinho o topo, porque ele tava bem alto, né? Então, eu tive que dar uma cortadinha ali pra poder ficar com o mesmo tamanho dos outros. Eu basicamente monto ele, eu não faço aquela prensagem, né? Que é pressionar mesmo o bolo. Eu só faço montar ele na forma, para que ele fique bem estruturado. Aqui nosso padrão é o bolo bem recheado, então são 2 camadas de recheio, e aí eu coloco bastante. O nosso recheio ele é cremoso, mas ele é firme, dá para vocês verem aí no vídeo, que é um recheio firme, então ele fica bem estruturado, depois que ele descansa ali, né, na geladeira, ele fica bem firme. E aí esse segundo bolo vai ser o do meio, então é com recheio de doce de leite. O terceiro, o de cima, né, do topo, ele vai ser com recheio de amendoim. E aí eu mostrei pra vocês de pertinho como que tá esse recheio. O sabor, minha gente, ficou perfeito, muito gostoso. Aquele gostinho de paçoca. Então ficou maravilhoso. Então a cliente quis os 3 com massa de chocolate e só mudando o sabor do recheio. Então montamos aí todos eles, coloquei na geladeira pra poder descansar. E já fui lavar essas formas aí pra poder, né, deixar tudo ok. Porque a gente sabe que se a gente vai acumulando esse trabalho, depois quando a gente finaliza a produção, se arrepende. Então, vamos produzindo, já vamos lavando, deixando tudo ok, tudo organizado, tudo limpinho. Minha bancadinha estava assim, com as modelagens que eu fiz no vídeo passado. Quem viu aí, eu mostrei tudo isso aqui pra vocês. E agora eu preciso adiantar a produção dessas flores aqui, que elas vão ficar no bolo. Então, eu vou fazer as pétalas, vou deixar secando pra amanhã eu só montar. Essa era a ideia, só que aí depois eu resolvi montar elas todas, porque se tivesse algum problema eu já resolvi ali na hora. E no dia seguinte eu queria ficar somente com o bolo sem estresse. Então, eu deixei secando, eu fiz logo elas, as pétalas. Aí, deu tempo de dar uma secadinha, então eu montei depois. E aí, ela continuou secando, mas já montada. Aí, quando for no dia seguinte, eu só fiz alguns ajustes. Se precisasse abrir um pouquinho mais a pétala, eu só fui ajustando assim. Eu ainda não tenho, minha gente, esses cortadores de pétala para flores mais realistas. Mas eu já comprei na Shopee. E aí, vou mostrar pra vocês assim que chegar. Eu comprei um molde, que é aquele molde aquele frisador, né? Que é para dar a textura da flor. Comprei mais arames, porque meus arames acabaram. E comprei um frisador também de folha. Então, para dar aquele toque, né? Aquela textura de mais realista. Eu ainda não tenho, então precisei comprar. E aí, fica faltando comprar só os cortadores mesmo, que é com o formato da pétala. Então, eu comprei esse marcadorzinho de pétala, que dá pra usar com várias flores, dá pra fazer vários tipos de flores aí com o mesmo marcador. Então, vou testar, vou mostrar pra vocês, vou dizer se fica legal. Mas enquanto eu não tenho, eu vou me virando assim. Então, eu fiz esse formato da flor dessa forma, usando o cortador redondo. Depois eu puxei um pouquinho a ponta para ela ficar nesse formato. E depois eu vou bolear ao redor dela, né? Pra essa pétala ficar mais fininha, mais delicada. E aí tô usando aqui uma buchinha de prato mesmo, sendo que eu separei ela só para isso. Peguei uma buchinha nova e eu deixo só para isso. Então, quando eu vou fazer detalhes que eu preciso dar essa boleada, eu uso essa buchinha. E aí fui fazendo essas marcações na pétala, que depois eu não vou precisar fazer mais, né? Porque vai chegar o meu molde. Então, esse molde vai me facilitar bastante, porque eu não vou precisar ficar fazendo um por um, né? Essas marcações vai me facilitar muito e vai dar um toque mais realista, vai ficar mais bonito. Então, assim que chegar, eu mostro aqui pra vocês, pra dizer se é legal, se vai funcionar. E mostro também onde que eu comprei, caso vocês queiram comprar. Aqui ficaram as pétalas, tá vendo? Eu coloquei assim, nessa forminha de ovo. E vou deixar secando nesse formato. Então, ela vai ficar com esse movimento, né? Porque ela vai secar com esse formato aí.
E agora eu vou fazer as borboletas que também vão ficar no bolo. Esses apliques todos vão ficar no bolo, né? As flores, essas borboletas e eu vou fazer também outros apliques. Essas borboletas eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz as que ficaram nos doces. Se vocês viram aí nos últimos vídeos, eu fiz usando esse molde. Aí nessa pasta americana aqui eu coloco um pouquinho de CMC para que ela seque mais rápido. Depois eu vou fazer a pintura com um pozinho rosa. Essa aqui eu fiz um pouquinho diferente. Ao invés de pintar somente no meio, eu pintei nas pontinhas também. Fiz um esfumado nela toda, para ela ficar meio que estampadinha, né? Toda manchada com rosa. Então fica algumas partes rosa clarinho e algumas partes rosa escuro. Aqui esse pó é da Arte Déco, é pó para decoração. Ele não tem aquela cintilância, é só o pó mesmo sequinho. Então fica perfeito para dar esses acabamentos nos doces. E aí vou usar aquele mesmo papelzinho que eu usei no outro vídeo que eu mostrei para vocês. Então eu coloco essa borboleta nesse formato e ela vai secar dessa forma. Então fica parecendo que ela tá voando. Então deixo guardado dessa forma, né, para poder secar. E agora eu vou fazer o molde da borboleta que também vai ficar no bolo. Tinha uma borboleta bem grande na inspiração, né? Eu não tinha um cortador dessa forma. A borboleta maior que eu tenho é desse molde aí que eu mostrei pra vocês. Então, precisei fazer. Então, peguei um papel, dobrei no meio e eu desenhei somente de um lado. Mais ou menos ali como que tava na foto. Vou sempre olhando a inspiração pra fazer mais ou menos igual. E aí, eu corto, né, com o papel dobrado, então ela fica exatamente igual dos dois lados. Aí eu vi que não tava legal, né, o desenho que eu fiz e fui ajustando livre mesmo, para poder ficar no formato de uma borboleta. Então esse molde aqui é o que a gente vai usar para poder fazer a modelagem. Então abro a pasta americana, coloco o papelzinho em cima e corto ao redor. Aí pode ser com esteca, com bisturi, com uma lâmina de estilete, o que vocês tiverem aí. O importante é a gente cortar bem rente para poder ficar o mesmo formato. Depois eu vou fazendo o acabamento, fazendo os cortes mais profundos, vou alisando na lateral para tirar essas imperfeições que fica e ela vai ficando mais bonita. Depois eu vou fazer o miolinho dela, que basicamente eu vou fazer tipo uma coxinha, só que bem fininha. Então ela vai meio que afunilando, né? A parte de cima ela fica mais grossinha e ela vai ficando mais fininha na parte da ponta. Então, fica aquele miolinho ali, aquele detalhe que fica na borboleta. Colo e deixo secar dessa forma. Então, ela vai secar desse jeitinho aí. E no outro dia, eu vou fazer o esfumado, vou pintar ela para poder ficar mais bonita. Aqui eu fiz também a idade, que também vai ficar no bolo. Tô adiantando tudo, minha gente, para no outro dia não ter muito trabalho, somente colar os detalhes. Aí, eu abri a pasta americana, marquei com esse rolinho com textura de linho. Se vocês quiserem, posso colocar aqui também na descrição. A loja que eu comprei esse marcador, ele é perfeito, minha gente. Serve para todo tipo de doce, porque ele é bem delicado. Então, fica uma textura bem bonita. Dá para fazer todos os temas. Aqueles fundos, né, que a gente faz para cupcake, pirulito, bolo no palito. Sempre usa esse marcador e ele fica perfeito. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou colocar aqui no link da descrição onde que eu comprei na Shopee. Sempre compro esses cortadores na Shopee. Cortador, marcador, ejeitor, molde, tudo compro lá. Aqui eu tô fazendo os cogumelos. Então, eu mostrei pra vocês aí, colocando o palito. Esse palito vai servir pra gente também enfiar no bolo. Então, por isso que eu enfiei ele até embaixo nessa base fake. Porque vai ser onde eu vou enfiar no bolo, né, o mesmo tamanho. E aí, coloquei essa base aí marronzinha, que vai ser a base do cogumelo. Então, fiz uma pasta marrom, bem clarinha. Fiz uma coxinha, né, mais fininha. Coloquei ali dentro desse palito. E agora, eu tô fazendo a parte de cima. Vai ser um cogumelo maior e um menor. Então, esse maior, eu peguei um pedaço de bola de isopor. Essa bola de isopor é aquela que é toda preenchidinha. Então, eu cortei ela no meio e depois cortei um pedaço da ponta. E aí, ficou nesse formato aí. Aí eu revesti com a pasta americana. E essa pontinha do cogumelo que ficou pra cima vai ser onde a gente vai enfiar esse detalhe. E aí eu fiz outro menorzinho. Como esse outro era pequenininho, eu não precisei colocar isopor, só fiz com pasta mesmo. E aí deixei secar. Tudo isso a gente vai deixar secar bastante para poder, quando ficar bem firme, a gente colocar no bolo. E aí vou fazer também as folhinhas que vai ficar no arranjo de flor que tem no bolo. Aqui, como eu falei pra vocês, eu ainda não tenho aquele marcador, né? Então eu tô usando um ejetor, que ele marca somente na frente. Então, fica marcadinha a folha só na frente. Então, corto ali com a pasta americana verde, corto com o ejetor, enfio o palitinho e vou deixar secar desse jeito. Depois eu vou fazer uma pintura aí pra ele ficar mais bonitinho, né, com outro tom de verde. E vou fazer um arranjo, né, pra ficar várias folhinhas. Então, aqui agora a gente vai colocar a decoração no bombom picolé. Aquela decoração que eu fiz, que mostrei pra vocês. Então, colei primeiro a base.
no bombom, depois coloquei a borboletinha, tudo tô colando aqui com chocolate. Então, a base eu coloquei com chocolate preto, né, que é o mesmo chocolate do bombom. As borboletas eu tô colocando chocolate branco para não ficar manchadinho nem nada, então fica mais delicado. Depois eu coloquei também umas pérolas, coloco um pinguinho só de chocolate branco, coloco a pérola e aqui tá finalizado. Então, a gente vai colocar os lacinhos e esse bombom tá pronto. Montei todos esses doces que eu mostrei pra vocês. Basicamente, foi colando as pecinhas, né, que já estavam prontas. Então, no próximo vídeo eu vou decorar o bolo. Espero muito que vocês assistam pra acompanhar e ver esse kit prontinho. Se você assistiu até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos.